Sou Eleni Rossokawa Wordel, atualmente sou coordenadora pedagógica da União Centro-Oeste Brasileira. Eu tenho mestrado em Educação pela Universidade Federal de Brasília, especialização em Coordenação Pedagógica. Nossa primeira aula, enfocando a disciplina de Matemática para o ensino fundamental, irá discutir um pouquinho sobre os PCNs e o que eles falam sobre o ensino da matemática nesse nível. E o que nós, professores, podemos fazer para que os alunos sintam a alegria de aprender matemática, se desenvolvam, que seu pensamento lógico-matemático seja cada vez mais aprofundado e que eles gostem, sobretudo, da disciplina. Vamos, então, a essa primeira aula. A primeira pergunta que eu quero fazer para cada uma de vocês é: qual a tua relação com a matemática? Quando eu entrevisto professores que são candidatos para lecionar na rede adventista, uma das perguntas que eu faço é essa. E sabe que mais de 50% dizem que não gostam, elas não falam que não gostam de matemática, dizem que preferem o português, a geografia, a história. Eu faço a pergunta: por que isso acontece? Como é que a sua professora lhe ensinou matemática? Era um caderno cheio de operações que você fazia, uma folha de adição, uma folha de subtração. Agora você pode se olhar também como professora. Abra o caderno dos seus alunos, na próxima oportunidade que você tiver. O que predomina no caderno dos seus alunos? São problemas matemáticos ou são operações matemáticas desvinculadas de um contexto? Spinillo, uma pesquisadora, ela em 2006 fez essas perguntas aos alunos. 3 perguntas: para que serve contar? Para que serve fazer continhas? E para que serve medir? Eu não quero ler tudo, mas veja só o que as crianças disseram. Você poderia, eu sugiro, fazer essas perguntas para os seus alunos. Na primeira resposta, para que serve contar, muitos responderam para estudar, para fazer a tarefa. Imagina, continha serve para estudar, para fazer tarefa, para fazer na prova, para passar de ano. Também houve respostas relativas a atividades realizadas no cotidiano extraescolar, para saber quantos tem, para saber quantas coisas vieram, para saber, por exemplo, num pacote de bolacha, para não ser enganado, e assim por diante. Agora, para que você faz continhas? Para aprender o que está no quadro, no caderno ou no livro. Verifique como muitas respostas veem a matemática como algo descontextualizado do cotidiano, né? Eu quero abordar também a outra pergunta, resposta relativa à possibilidade de alcançar ou obter ganhos futuros. Essas respostas vieram na direção do futuro. Fazer continha serve, contar, para começar a trabalhar logo. Para trabalhar, a gente precisa contar, preciso ter muito ensino. E também alguns alunos responderam algumas respostas relacionadas a habilidades intelectuais. Eu preciso fazer continhas para ficar sabido, para ficar inteligente, para eu saber das coisas. O que seus alunos responderiam se você fizesse essa pergunta? Para que está servindo a matemática para eles? Vamos ver o que os documentos oficiais nos dizem sobre o objetivo principal da disciplina, a matemática e o objetivo geral do ensino fundamental. Então, por que a gente ensina matemática? Essencialmente, o objetivo central da matemática é para formar o aluno um cidadão, para que ele exerça a cidadania de forma efetiva. Você está lembrado do conceito de cidadania? Então, vamos ver aqui. Cidadania é o exercício dos direitos e deveres civis, políticos e sociais estabelecidos na Constituição. E o que é exercer a cidadania? É ter consciência dos seus direitos, obrigações e lutar para que sejam colocados em prática. Mas agora eu pergunto para você, o que cidadania tem a ver com o ensino da matemática? E como, dependendo de como eu ensino e como o aluno aprende, ele será um melhor cidadão ou não? Vamos ver
rapidamente esses tópicos? Olha, o desenvolvimento do pensamento lógico-matemático. Se o aluno sabe elaborar operações, resolver problemas, se o desenvolvimento do seu pensamento lógico-matemático é muito bom, ele tem facilidade por tabela de resolver problemas, se assim ele teve um contexto que estimulasse para isso. Ele tendo capacidade de resolver problemas, ele vai ter condição de tomar decisões conscientes, ele vai poder denunciar abusos, injustiças e até orientar as pessoas que o cercam em relação a um gráfico que viu, a uma tabela, a uma pesquisa eleitoral, não vai ser enrolado nos negócios, nem enganado nos trocos, não vai ser comprar um objeto com juros exorbitantes. Ele vai saber tomar decisões, denunciar qualquer tipo de injustiça, vai ter um olhar mais aprofundado sobre a realidade. A matemática precisa dar esse olhar aprofundado sobre a realidade, e isso é o exercício da cidadania. Cobrar os seus direitos, né? E também cumprir os seus deveres. Bom, eu gostaria de ler o que os PCNs falam sobre esse ensino da matemática. Será que o nosso ensino, lá na nossa sala de aula, ainda não pode estar sendo semelhante a isso aqui? Vamos ler? A prática mais frequente ainda, hoje em dia, consiste em ensinar um conceito, procedimento, uma operação matemática, uma continha, na linguagem de alguns, ou procedimento técnico, e depois você apresenta o problema. Então, ensina a operação, treina, e depois faz o quê? Vem o problema, para pôr em prática aquilo que ele já aprendeu. Para a grande maioria dos alunos, resolver um problema significa fazer cálculos com os números do enunciado ou aplicar algo que aprenderam nas aulas. Então, eu faço uma pergunta para você. Seus alunos aprendem as continhas e depois você dá os problemas para eles provarem para você que eles sabem fazer as operações? Ou a sua aula começa com problema, com desafio, e aí ele automaticamente precisa saber o cálculo mental, estimativa, o algoritmo de acordo com o nível que ele está, né, quantos anos ele está, em que série, e aí ele vai usar isso para resolver o problema. O que começa? Qual é o contexto da sua aula? Bom, a matemática na sala de aula deve incentivar o aluno e desafiá-lo a. Eu vou dar alguns exemplos, mas eu fico perguntando para você, né? Quais situações da sala de aula você aproveita para utilizar essa situação para fazer um problema matemático? Por exemplo, o aluno fez uma compra na cantina. Você utiliza essa situação para gerar um problema? Ele trouxe R$20, comprou 3, 4 lanches e os preços. Você pergunta na volta do recreio um exemplo de um dos alunos, quanto ele trouxe, o que ele comprou? Você confere com os alunos quantos alunos estão na sala? Somos em 26 alunos, 5 faltaram. Quantos nós temos? Vocês vão fazer uma festinha. E aí você precisa comprar algumas garrafas de suco para poder fazer o suco. Tem que diluir a água no suco mais concentrado. E aí você sabe que, em média, seus alunos, cada um bebe 2 copos de suco. Quanto que dá 1 litro? Quantos litros precisa? Qual é a proporção da diluição? Isso tudo gera um problema matemático. Vocês vão, por exemplo, dividir folhas de papel, né, de cartão, para fazer convites. Quantas folhas vão precisar para rodar aqueles 25 convites? Vocês vão fazer uma faixa. E tem muitas letras. Como é que a gente pode, se for feito isso de forma manual, centralizar? No computador você tem pronto, você clica lá, centraliza. Mas e se é uma faixa manual? Como dividir essas letras no espaço e não quebrar nenhuma palavra? Isso é matemática também, né? Será que nós temos mais algumas ideias que eu não falei? E formar equipe. Vocês são em 28 alunos, você precisa de grupos com 5 elementos. Você utiliza essa oportunidade para que eles resolvam esses problemas, ou você já diz, gente, são 5 grupos de 5 e vão sobrar 3. E vocês que sobraram, você já dá a resposta, ou você dá oportunidade para eles elaborarem esses problemas e darem resposta para você, né? Bom, vamos imaginar que você está fazendo a eleição do representante de sala. E aí você conta os pontos, nem você, deveria ter um aluno ali, né, contando os pontos,
e é uma oportunidade para você estabelecer a porcentagem de votos de cada um e assim por diante, né? Quantas oportunidades a gente tem de resolver no dia a dia os problemas matemáticos. Inclusive, ao recolher o dinheiro para pagar o ônibus, quantos faltam pagar, né? Quanto vai ser o ônibus? Se o ônibus custa R$200, nós somos em tantos alunos, né? Quanto cada um tem que pagar? E assim por diante. A idade deles, o tamanho deles, o espaço e a disposição do espaço e assim por diante. Eu gostaria de ler o que Ellen White, a nossa educadora principal da nossa filosofia, da nossa rede adventista, o que ela fala sobre o ensino da matemática. Ainda em tenra idade, as crianças devem ser ensinadas a ler, a escrever, a compreender os números. Aqui envolve a compreensão também, lógico, do sistema decimal. Nem sempre uma criança que conta é uma criança que está sabendo o significado dos números, não é mesmo? E aí, compreender quer dizer, você tem que dar condição para que ela saiba operar com estes números e assim fazer cálculos mentais, estimativas e resolver os problemas. E ela, com essa compreensão do sistema de numeração decimal, ela precisa elaborar suas próprias contas. E aqui não está falando contas no papel necessariamente. Os cálculos mentais, é preciso ter uma compreensão do sistema decimal para que os cálculos mentais venham com facilidade. Podem prosseguir passo a passo nesse conhecimento. Sejam as crianças ensinadas a registrar as suas contas. Aqui vem mais o algoritmo, o seu jeito também de fazer. Isso as habilitará a serem exatas. Veja, Ellen White já tinha a preocupação das crianças em tenra idade, desde cedo, desde que nasce a criança já está sendo alfabetizada na matemática. A gente fala muito em alfabetização. A gente fala em alfabetização, vamos ensinar a ler e escrever, mas eu sei de muitos pais que já me disseram: as tarefas dos meus filhos só têm atividades de alfabetização de escrita e alfabetização, letramento matemático. Parece que os pais mesmo esquecem de cobrar dos professores, se é que os professores precisam disso. E eu tive uma pessoa da minha família esses dias que disse: a professora passou a dar atividades de matemática como tarefa de casa porque eu cobrei, porque eram só de português, de alfabetização, de escrita, né? Então, às vezes, nós mesmos, professores, esquecemos que é importante também a gente valorizar tanto quanto a escrita, também a escrita matemática, né? A alfabetização matemática. Para que a matemática seja uma matemática que os alunos gostem, vejam o significado, que seja contextualizada, eu vou dar alguns exemplos. O primeiro item que eu gostaria de abordar para vocês é: os problemas e exercícios devem estar relacionados ao cotidiano do aluno. Matemática contextualizada, é isso que eu acabei de ler. E agora eu faço uma pergunta. Como é que você ensina expressão numérica? Não sei se vocês percebem que no tempo que eu estudei, que eu sou possivelmente mais velha do que muitas de vocês que estão assistindo essa aula, lembra de como sua professora ensinou expressão numérica. Primeiro elimina a chave, o colchete, os parênteses, e aí, se você vai fazer, eu estou tentando me lembrar o que me disseram. Se você está vindo para cá, primeiro você resolve a multiplicação, a divisão. Sabe que agora eu, como professora, eu não estou lembrando porque foi uma regra decorada. Na hora eu era mestre em fazer, mas eu fazia como um papagaio. Sabe o que é isso? Repete, repete, fala, fala e não sabe o que está fazendo. E eu vou dar um exemplo agora de como você pode ensinar, você pode fazer por jogos também. Na aula que poderemos futuramente dar sobre jogos, a gente pode trazer um jogo que ensina expressão numérica, mas eu vou dar só um exemplo para vocês agora, para você ver como a expressão numérica pode ser real. E se vocês não se lembram, eu vou lembrá-las. Antigamente as expressões eram muito maiores, agora os livros apresentam muito menores, porque agora estamos nessa linha de tudo que você ensina ter um significado. Então, para que uma expressão enorme, cheia de colchetes e parênteses, e não te leva a nada, ok? Vamos ver a importância dela. Você está aqui, né, vendo essa expressão. Isso daqui lhe diz alguma coisa quando você olha? O que ele diz? Vou dar um tempo para você pensar, mas vamos lá. Olha, eu vou inventar uma história matemática, que poderia vir a história primeiro. Eu estou mostrando a expressão, mas não é por aqui que a gente começa. A gente coloca a história, depois pede para o aluno montar, né, todo o enunciado. Eu tinha R$50, saí de casa, comprei 2 lápis a R$1, comprei 3 canetas a R$2,
comprei uma lapiseira mais chique por R$4 e comprei 4 adesivos, grupos de adesivos, cada um por R$5. E depois, com o restante que eu voltei de casa, eu dividi para os meus 2 irmãos menores. Agora adquiriu significado para você essa expressão? Veja só por que é importante o parênteses nessa questão aqui. Porque se eu não colocar o parênteses para separar, quantas vezes eu comprei o quê? Olha como é que eu posso cometer o erro. Eu coloquei exatamente em vermelho tudo aquilo que é preço, quanto custou, né? E em preto, além dos sinais de parênteses, eu deixei quantas vezes, né, a quantidade que eu comprei, o lápis, a caneta e assim por diante. Aqui não tem quantidade porque é um só que eu comprei, o preço está direto aqui. Veja que se eu não colocar parênteses e for simplesmente fazendo e somando direto, eu vou estar aqui multiplicando, mas depois o resultado que deu aqui, ó, 2 vezes R$1, eu somo com o quê? As 3 vezes das canetas que eu comprei. Percebe? Porque precisa ter os parênteses para separar e não misturar número de vezes com dinheiro. Possivelmente, você que está aqui me assistindo pode, nossa, nunca me ensinaram assim. E realmente eu aprendi isso bem depois de grande, quando estava estudando para lecionar. Fazendo um curso, talvez não me lembro como. E assim, procure fazer com que as expressões numéricas tenham significado, né? Bom, essa foi a primeira aula que eu falei o primeiro item sobre como fazer com que a matemática seja gostosa. Na próxima aula nós vamos falar sobre a importância de termos os problemas matemáticos e como a gente pode propor um problema no início de uma aula para depois vir os conceitos. Você quer saber por que a gente aprende máximo divisor comum? Vamos então à segunda aula.